Bom dia, queridos, bom dia, meus amigos antigos da PIB, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de nós e que nós possamos estar sempre na dependência do Senhor. E a melodia deste hino que nós acabamos de tocar para você, a primeira parte do Salvador bendito, sempre desejo ser. Livre do mundo iníquo, quero também viver. Quero viver para Cristo, tudo lhe dedicar, tudo por Cristo, tudo quero renunciar. E depois finalizamos com uma parte do hino 301. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto mandar. Alegria perene nos traz. É verdade. A nossa EBD de hoje, a lição número 2, traz aqui Gênesis 1, 2, 25. E viu Deus que era bom. Realmente o que Deus faz é bom. Hoje iremos refletir sobre o princípio de todas as coisas. O nosso Deus, em sua soberania e pela sua palavra, criou tudo o que conhecemos, absolutamente do nada. A narrativa da criação é mostrada no primeiro livro da Bíblia Sagrada, e este livro é bem definido pelo seu título, Gênesis, termo que se origina de uma palavra grega que significa começo, início. Os judeus o chamaram de Bereshit, ou seja, no princípio. Aqui encontramos o princípio de todas as formas de vida, do céu e da terra, das instituições humanas, bênçãos e maldições, universo físico, da humanidade, do pecado, da morte e também do plano maravilhoso de Deus para nos redimir. Sem dúvida alguma, Gênesis é um livro extraordinário e notável, por sua relação com toda a palavra de Deus nas Escrituras. Tem sido chamado de origem das gerações e o ponto de partida para as grandes questões referentes à teologia bíblica, pois nele encontramos a origem e o fundamento de todas as grandes doutrinas referentes a Deus, ao homem, ao pecado e sobre a redenção. Com efeito, o livro de Gênesis mostra a ação criadora e abençoadora de Deus. Esta ação abençoadora é norteadora de todo o livro, mas sobretudo na criação de todas as coisas, que é o tema do nosso estudo. Primeiro, o Criador. No princípio, criou Deus. Bereshit, Bará. Toda grande história tem que começar por um grande começo, e a maior história de todas não poderia começar de forma mais adequada. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Estas primeiras palavras da Bíblia Sagrada evidenciam a base de tudo o que somos e cremos. Assim, nenhuma outra pessoa poderia aperfeiçoar ou apresentar algo diferente acerca da nossa origem e de todo o universo de forma mais sucinta e perfeita. Sabemos que muitas são as teorias segundo as quais afirmam que Deus não existe, porém, nenhuma delas pode sustentar
essa afirmativa categoricamente. A Bíblia Sagrada chama de insensato todo aquele que escolhe negar a existência de Deus. Salmo 14, verso 53. Ao longo de todo tempo, inúmeras teorias surgiram, algumas delas corroborando com o relato bíblico, outras, porém, desafiando a palavra de Deus. É importante frisar que a Bíblia Sagrada, no objetivo de provar a existência de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada não objetiva provar a existência de Deus e nem da criação como sendo originária dele. A Bíblia Sagrada já sustenta essas proposições. No princípio, criou Deus. Ora, crer nessa proposição é fundamental para crermos em tudo o mais que está escrito nela. Desse modo, Deus, pela sua própria palavra, criou as coisas inanimadas, como o sol, a lua, os mares, as coisas animadas, os animais e os seres dotados da sua imagem e semelhança, a raça humana. A criação, portanto, está intimamente ligada ao Criador. Como bem afirmou o salmista, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19, 1. Falar, portanto, do universo, da natureza, das leis físicas e morais, e, sobretudo, falar do gênero humano, é falar acerca de Deus. Segundo, a criação. Gênesis 1:2. A Bíblia Sagrada nos mostra que a terra era sem forma e vazia, evidenciando assim que tudo o que existe se originou a partir da ação de Deus. Na sua proposição de criar. Diversas teorias tentam diminuir ou até mesmo eliminar a autoria e o poder de Deus sobre a criação. Porém, é inegável o fato de que o tudo não emerge a partir do nada, sem uma ação que impulsione para tal. Nesse prisma, então, somente aquele que é vivo é capaz de criar a vida a partir de si mesmo. No livro do Gênesis, podemos notar que Deus completou a sua obra de criação em 6 dias e descansou no 7º dia. No primeiro dia, a luz. No segundo dia, o ar e a água. No terceiro dia, a terra e as plantas. No quarto dia, o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, as aves e peixes. E por último, no 6º dia, o restante dos animais e o homem. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor completou a criação no 6º dia e no 7º dia ele descansou. Por analogia, esse é um maravilhoso sinal para os cristãos, pois após o ardor da criação, houve o descanso. Nesse viés, portanto, vale dizer que, da mesma forma, depois das lutas e intempéries desta vida, há a garantia do descanso para o povo de Deus. Ao final da criação, a Bíblia Sagrada diz: viu Deus que tudo era muito bom. Certamente que não podemos mensurar o grau de perfeição da natureza antes da queda do homem e da entrada do pecado no mundo, mas podemos ter pelo menos
um mero vislumbre da perfeição da natureza, sem algo que pudesse prejudicar ou alterar a ordem existente da criação. Esta, portanto, expressa o ser e a perfeição de Deus. Mas o homem, obra-prima da criação, era a sua própria imagem e semelhança. Isso significa que o homem foi colocado na terra como representante e mordomo de Deus e, de certa forma, partilha características semelhantes com o Senhor Deus. É uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, conforme Gênesis 1:26. O homem é um ser composto de corpo, alma e espírito. Tessalonicenses 5:23, Hebreus 4:12. Como Deus, ele possui intelecto, juízo, moral, poder de se comunicar. O Senhor concedeu ao homem mente, vontade, emoção, liberdade e ainda o domínio sobre a terra, a posição mais alta da criação. Não há, porém, nenhuma indicação de semelhança física no texto. Terceiro, a Trindade presente na criação, Gênesis 1, 1 e 2. Por fim, ao observarmos atentamente o que nos é dito nesse texto, veremos que a Bíblia Sagrada se refere ao mesmo tempo a Deus e ao Espírito de Deus, sem fazer a menor distinção entre eles. Você alguma vez já se perguntou por quê? A resposta é simples. Esta é uma forte inferência a favor da doutrina da Trindade, tudo indicando uma possível primeira alusão a este ensino capital presente nas Escrituras. Mais adiante, encontraremos uma segunda referência, também atribuída à Trindade, Gênesis 1:26. A Trindade, portanto, claramente desempenhou um papel relevante no processo da criação. Façamos nós, o homem, diz o Senhor Deus. No verso seguinte, a ação: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Gênesis 1:27. Ou seja, Deus não criou Adão e Eva como meros animais, mas à sua imagem e semelhança. Destarte, o nós, em Gênesis 1:26, só poderia se referir ao próprio Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Há apenas um único Deus, porém, ele se revela e se expressa nessas três pessoas. Observamos, então, um profundo relacionamento e perfeita harmonia entre eles, ao nos criarem, a fim de refletirmos sua imagem e semelhança, e assim podemos desenvolver um relacionamento profundo e pessoal com eles, com a Trindade. Para pensar e agir. Você consegue vislumbrar a grandeza de Deus por meio da sua criação? Qual é o aspecto mais relevante da criação de Deus para você? Segundo, tudo depende de Deus e a Ele pertence. Nada do que existe pode existir por seu próprio poder e propósito. Saber disso lhe traz segurança? Sim ou não? Por quê? Nada existe por si mesmo. Tudo foi criado e criado por Deus. É preciso crer nessa palavra e é preciso observar bem os ensinamentos que a Bíblia traz a respeito da criação. Se você procurar ver direitinho, você vai entender
Deus realmente criou todas as coisas. Todas as coisas realmente foram criadas por Deus, inclusive eu e você. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Sim, realmente, Ele mandou que nós crêssemos na palavra do Senhor. E é importante crermos nessa palavra, porque essa palavra é fiel, verdadeira e pura. Oremos. Nosso Deus e Pai, que alegria poder estar, ó Deus, estudando a Tua palavra neste domingo, dia do Senhor, hoje, dia 9 de janeiro de 2022. Queremos, Senhor, te agradecer porque o Senhor nos dá a possibilidade de falarmos, ó Deus, de fazermos a Tua vontade, de vivermos aquilo que agrada ao Senhor. Ó Deus, abençoa as nossas vidas, abençoa as nossas famílias, Senhor. Abençoa cada um de nós, ó Deus. Abençoa as famílias da Tua igreja de um modo geral, aquelas famílias que estão mais distantes, ó Deus, que a Tua graça possa alcançá-las, aquelas que estão mais perto, que, ó Deus, possamos estar juntos na Tua casa. Ó Senhor, vem nos abençoar, vem nos fortalecer. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados e nos redime, ó Deus. Nos dá sabedoria, discernimento para sempre fazermos aquilo que Te agrada, ó Deus. Queremos, Senhor, Te agradecer porque fazemos parte de um grupo de amigos antigos da PIB, ó Deus. Tempos bons lá no passado, quando vivemos e juntos estudávamos ali a Tua palavra também. Agora, muitos dispersos em outros lugares, que o Senhor esteja abençoando este povo, ó Deus. E fica conosco, Deus. Abençoa, Senhor, a Tua igreja ali em Jaré, a comunidade da Vila de Jaré, cada um, ó Deus, cada família daquela comunidade. O Senhor conhece a necessidade de cada um. E nós entregamos, Deus, cada um nas Tuas mãos. Queremos, ó Deus, fazer um clamor especial pela netinha da irmã Ana Lídia. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia daquela criança e sare a sua enfermidade. Ó Deus, muito obrigado. Cura as nossas enfermidades. Abençoa-nos e dá-nos a sabedoria dos céus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E assim, queridos, nós chegamos ao final de mais um estudo da EBD com você na sua casa. Hoje estamos num lugar diferente, estamos descansando nesse período e que o Senhor esteja abençoando a sua vida, que o Senhor esteja te fortalecendo a cada dia. E não esqueça, logo mais, na casa do Senhor, hoje estará pregando na igreja o pastor Wilson Tomazin. Ele é membro da Terceira Igreja Batista de Itaperuna e pastor da congregação daquela igreja.
que Deus possa usá-lo para, através da palavra do Senhor, abençoar a sua vida. A você, um bom domingo com a sua família e não se esqueça, na presença do Senhor. Um bom dia para todos nós. Esse final de semana chuvoso, né? Mas o que Deus faz é bom. A chuva foi parte da criação de Deus. Amém?